Eu vou ser obrigado a comentar um artigo, na verdade um artigo com vídeo, publicado hoje no New York Times. O título é Trump isn't the worst pandemic president, que é Trump não é o pior presidente da pandemia. E esse artigo e vídeo, na verdade, um vídeo de quase 7 minutos do Felipe Neto. Você tem aqui num dos maiores jornais do planeta, um dos mais lidos do mundo, um dos mais relevantes também, que serve de referência para muita gente. Você tem um brasileiro, um youtuber como Felipe Neto, expondo os absurdos que a gente vê no Brasil hoje durante a pandemia. O modo como Bolsonaro tem levado, através de omissão e de atos também, a dezenas de milhares de mortos no Brasil. Então, o que eu quero fazer com vocês aqui é analisar a importância disso, a relevância disso de fato, e também as eventuais consequências que isso pode ter. Então, para começar, não é a primeira vez que um brasileiro vai se expressar e vai explicar ou tentar explicar para a gringaiada, para os estrangeiros, o que se passa no Brasil. Ano passado, tivemos 2 artigos importantes, que foi um em março ainda, em 29 de março, publicado pelo Paulo Coelho no Washington Post, que se chama I was tortured by Brazil's dictatorship. Is that what Bolsonaro wants to celebrate? Que o Paulo Coelho dizendo, eu fui torturado pela ditadura brasileira, é isso que o Bolsonaro quer celebrar? E ele se refere aqui às homenagens feitas pelo Bolsonaro e pelo governo dele ao golpe militar de 64. E a ditadura, a constante apologia que eles faziam e fazem ainda ao regime militar no Brasil. E ano passado também, em agosto, em 11 de agosto, saiu um artigo muito interessante, também no New York Times, assim como o do Felipe Neto, que é How YouTube Radicalized the Brazil, que é como o YouTube radicalizou o Brasil. E embora o artigo não seja escrito pela Débora Diniz, ele conta a história da Débora, que era uma professora da UNB e que foi embora do Brasil por causa de ameaças de morte, tanto a ela quanto a seus alunos, e ela deixou o país. E nesse artigo em particular mostra como a extrema-direita encontrou seu espaço dentro do YouTube, eu falei sobre isso essa semana inclusive, encontrou seu espaço dentro do YouTube e como os algoritmos favoreceram isso. Então quando você tem, por exemplo, figuras, nesse caso, Paulo Coelho, Felipe Neto, ou nessa reportagem do New York Times sobre o YouTube, a Débora Diniz, quando você tem esses brasileiros mostrando para o mundo o que aconteceu, embora o impacto de transformação seja imprevisível, a gente não sabe até onde pode levar isso, porque no caso em particular do vídeo do Felipe Neto, o que ele faz é mostrar uma série de falas do Bolsonaro, tanto de campanha eleitoral, quanto ele minimizando a pandemia, falas eu não sou coveiro, e daí? Ou seja, o modo como ele se comporta nessas situações, o que ele faz é um pedido aos americanos que não reelejam o Trump, ou seja, não ponham no poder um político extremista de direita, assim como o Bolsonaro, e que, além de prejudicar os Estados Unidos, além de ser atualmente considerado um dos piores presidentes do planeta, com o país com o maior número de casos e mortos por coronavírus, os exemplos do Trump e a postura dele e o modo como ele se comporta legitima a presidência do Bolsonaro. Então, no caso de uma eventual reeleição do Trump, isso fortaleceria o Bolsonaro mais um período. No caso da queda do Trump, no caso de Joe Biden, que será o concorrente dele, que será o adversário dele na eleição, e isso mandaria um sinal para o Brasil e para o mundo que talvez, nesse momento, a gente esteja vendo um recuo da extrema-direita global. Então, nesse sentido de denúncia, nesse sentido de mostrar para o mundo, olha o que se passa no Brasil agora, é crucial. E é claro que há muitas reportagens, muita cobertura internacional sobre o Brasil, porque nesse momento é um dos países que mais preocupa. É o maior país latino-americano. Isso certamente impacta e influencia os países vizinhos também, impacta toda a sub-região da América Latina e está numa escalada fora de controle. Então, você sequer sabe quantos casos teremos no final. E vale mencionar aqui só uma observação, só um parênteses aqui, em relação ao número de casos, porque ontem a extrema-direita passou o dia inteiro atacando o Átila Yamarino, que é o virologista, que tem um canal no YouTube aqui, se tornou uma referência para a pandemia, para muita gente. Muitos de nós estávamos acompanhando o Átila falando aqui, as lives do Átila, ele explicando a situação, e eles estavam atacando o Átila porque ele, em março, mencionou um estudo, que era do Imperial College, do Reino Unido,
e esse estudo previa, na pior das circunstâncias, no pior dos cenários, caso não adotasse nenhuma medida de combate à pandemia e ao coronavírus, que poderia chegar a mais de 1 milhão de mortes no Brasil. A extrema-direita ontem estava ridicularizando o Átila, dizendo que o Átila previu que ia ter 1 milhão de mortos e não teve, tem agora 74 mil e pouco, até onde eu saiba, né? Um pouquinho mais de 74 mil mortos. Então o Átila foi alarmista e botou pânico nos brasileiros, sendo que, na época, ele mencionou um estudo que não foi ele que fez, foi um estudo importante do Imperial College, ele mencionou esse estudo e ele disse claramente que esse era o pior dos cenários. Se houvesse medidas de contenção, se houvesse medidas de quarentena, lockdown, se houvesse algum tipo de combate eficaz, certamente esse número seria muito menor. Mas ficou no meio do caminho aqui, o Brasil adotou medidas desiguais, algumas regiões se isolaram, outras não, e isso gerou um caos e agora a gente tem 74 mil mortos e isso vai continuar aumentando certamente. Provavelmente não vai chegar a 1 milhão de mortos, porque como ele disse naquele momento, era a pior das projeções, mas tem chance aí de passar de 100 mil mortos e avançar mais do que isso também. Então é importante mencionar aqui, você tem pessoas que estão alertando o brasileiro e o mundo sobre essa situação. No caso do Brasil tinha o Átila, logo no começo da pandemia, que veio alertar, gente, o negócio é sério. Naquele momento, em março, a gente não sabia muito bem a dimensão das coisas, nem o Átila também tinha noção de quão grave era a doença, quanto se propagava, muitos estudos foram feitos para entender a dinâmica da pandemia. Isso é uma outra coisa importante mencionar também, como é o trabalho da ciência, né? A ciência, ela não é profética, a ciência ela não é um corpo fechado de conhecimento, é constante investigação. Então os cientistas, quando viram surgir um novo vírus, eles foram investigar esse vírus e foram analisando a progressão desse vírus. No começo tinha uma projeção, no começo tinha uma expectativa, depois vão arrumando, vão corrigindo o curso na medida que as coisas vão se dando. Então assim, eles não poderiam prever com certeza ou com precisão milimétrica como seria a progressão da pandemia, porque dependia de muitos fatores, tanto da doença, tanto da natureza do vírus, quanto também da reação que os países teriam, como cada país adotaria políticas para combater o coronavírus. Então ele foi lá e mostrou o pior dos cenários. E certamente tinha esse caráter de alarmismo porque era importante que os brasileiros compreendessem o que estava acontecendo, coisa que não se deu, para ser bem sincero. O brasileiro não compreendeu a gravidade da situação, tanto que agora muita gente está na rua aí transitando como se fosse, sabe, mundo normal, nada de errado. Talvez se governantes, se cidadãos houvessem prestado atenção nos alertas, não teria tantos mortos agora como tem no Brasil. Seria o segundo país no mundo com o maior número de mortos pela doença. Então, se houvesse um respeito à ciência, se houvesse um respeito aos cientistas, as coisas poderiam ser um pouquinho diferentes no país. Então, como eu disse, não dá para prever como será a reação a esse vídeo do Felipe Neto. Eu tenho visto muita repercussão, no Brasil pelo menos, né? Muita gente compartilhando esse vídeo, e é importante que tenha um alcance grande. Ele é um dos maiores influenciadores do Brasil hoje, é um dos maiores canais do YouTube do mundo. Então, certamente, aquilo que ele faz, e aqui é outro ponto que é importante mencionar, aquilo que ele faz tem relevância. Você pode discordar do Felipe Neto, você pode não gostar dele, você pode não acompanhar, você pode achar que ele é um liberal, que está querendo agora ocupar uma pauta de debate público, você pode achar o que se quiser dele, mas não dá para questionar que, de fato, aquilo que ele faz tem um impacto enorme. São muitos milhões de pessoas no YouTube, são milhões de pessoas no Twitter, são milhões de pessoas que acompanham o Felipe Neto diariamente. Então quando ele vai lá e tem esse espaço enorme no New York Times, que como eu disse é um dos jornais mais lidos e mais relevantes do mundo, isso certamente dá uma projeção e dá um alcance para a mensagem dele que é muito maior. Ou seja, são milhões de pessoas agora fora do Brasil, não apenas que acompanham o Felipe Neto nas redes sociais, pessoas do mundo inteiro que vão olhar agora e se horrorizar diante do cenário que se dá no Brasil hoje. E é crucial que mais brasileiros façam isso, mais brasileiros comuniquem com o mundo e mostrem para fora o que está acontecendo. Porque isso pode não evitar a pandemia do Brasil, porque na situação que já está, só uma vacina vai dar um jeito agora, né? Pode não evitar a ascensão de outros candidatos de extrema-direita, pode não evitar a reeleição do Trump, mas vai dar visibilidade para a situação e vai, em alguns países nos quais você tem um debate mais racional na política, vai sim instruir políticos e cidadãos a como se comportar diante da política. Porque o cenário norte-americano, ele se assemelha em alguns elementos ao cenário brasileiro. Você tem uma política que é extremamente polarizada lá, tem uma natureza bipartidária, então você tem uma divisão muito nítida entre democratas e republicanos. Ao longo dos últimos anos, essa cisão entre esses dois polos eleitorais foi se agravando, ao ponto que um democrata não ouve um republicano e vice-versa. Basta pensar, por exemplo, no impeachment do Trump, que foi final do ano passado. Você tinha acusações graves contra o Trump de obstrução de Congresso e de abuso de autoridade. Ele teria tentado subornar
o presidente Zelensky da Ucrânia a investigar o filho de Joe Biden para que tivesse provas contra a família Biden e assim jogar areia na campanha eleitoral do Joe Biden, que é o adversário político dele. Isso chegou ao Congresso e levou a um processo de impeachment. O Trump foi impeachmentado na Câmara, mas quando chegou no Senado, com maioria republicana, aí não passou. Aí não removeram o Trump do cargo. Sendo que você tinha evidências claras. Era uma evidência de uma traição do governo Trump. Ele usando um país estrangeiro para manipular as eleições do próprio país. E mesmo assim, dada essa polarização política, dada essa divisão bipartidária, os republicanos simplesmente negaram que houvesse qualquer tipo de irregularidade. Então, o tipo de racha político que há no Brasil hoje, embora você tenha uma divisão pluripartidária, né, são muitos partidos, cada um com seus interesses, suas agendas próprias, o tipo de polarização política que você vê no Brasil também existe, de certo modo, na política norte-americana. Então, por isso que é muito improvável que o apelo do Felipe Neto tenha algum tipo de ressonância entre republicanos trumpistas. Eles nem sequer leem o New York Times. Inclusive, quero pôr para vocês essa imagem aqui, que é muito interessante, que mostra a disposição ideológica dos jornais nos Estados Unidos, jornais e emissoras. E se você observar aqui, o New York Times ele está mais no espectro liberal de esquerda, né, que seria a esquerda norte-americana, que é o centro-esquerda norte-americana, e é um jornal muito conceituado, embora quem esteja no espectro da direita ou da extrema-direita dificilmente vai consultar esse tipo de jornal. Dificilmente vai dar valor para aquilo que é publicado no New York Times, ou no Washington Post, ou no The Guardian, por exemplo, que é um jornal britânico, ou em outros jornais considerados liberais. Porque você tem, de fato, essa noção de que essa imprensa ela é anti-Trump, ela quer derrubar o presidente, portanto, aquilo que ela faz não tem valor. É mais ou menos o que a gente vê no Brasil também. No Brasil também tem essa noção de que certos jornais, Folha de São Paulo, ou a Foice de São Paulo, como eles chamam, que o Jornal Globo, que o Jornal Estadão, que são jornais esquerdistas e que querem derrubar o presidente, querem derrubar o Bolsonaro. Inclusive o esforço que eles fazem, a extrema-direita brasileira, de criticar a imprensa, de quebrar, de romper a credibilidade de certos jornais, tem a ver com isso, para que o bolsonarista ouça apenas veículos alternativos bolsonaristas e não ouça jornais tradicionais, ouça apenas o grupo do WhatsApp bolsonarista. E nos Estados Unidos é a mesma coisa. Nos Estados Unidos você tem também um bolsão, uma bolha trumpista que não vai prestar atenção nos jornais tradicionais, que não vai ler New York Times, que não vai ler Washington Post, que não vai ler nada que tenha a ver com uma esquerda moderada ou com um centro meio difuso ideológico. De fato, a polarização política lá também é muito nítida, e eu imagino que a queda do Trump, que talvez se dê, tenha mais a ver com os erros recorrentes dele, que ele cometeu vários erros, e a pandemia também é um erro enorme, são milhões e milhões de desempregados nos Estados Unidos agora, e isso vai impactar a economia dos Estados Unidos. Não sei se é tempo para se refletir na eleição, mas certamente isso vai impactar nos votos do Trump, que vão se sentir, sabe, abandonados pelo presidente, mas você tem um bolsão radicalizado, você tem um bolsão de fanáticos trumpistas, assim como tem no Brasil um bolsão de fanáticos bolsonaristas, e essas pessoas certamente não se importam com Felipe Neto ou com o New York Times. Mas, de fato, como eu disse, essa visibilidade ela é crucial. Tanto que agora, nas próximas semanas ou meses, vou começar a lançar agora as traduções do meu livro Minha Especialidade é Matar, para o inglês, para o espanhol, para o francês, para o italiano e para o alemão. Como eu disse, eu não sei se isso vai ter algum tipo de transformação, impacto transformador no leitor estrangeiro, mas vai denunciar o que se passa no Brasil e vai servir de alerta. Que sirva de alerta. Eu acho que a mensagem do Felipe Neto é o alerta, que o mundo olhe para o Brasil agora e veja o horror. Vocês poderiam estar nesse local, vocês poderiam estar como o Brasil agora. Aqui na Espanha a gente vê muito isso. Os espanhóis reclamando da Espanha, né, o governo espanhol, o governo central aqui da Espanha, como eles foram incompetentes para lidar com a pandemia. A gente fala, gente, vocês não conhecem o Brasil, vocês não sabem o que é o Bolsonaro. Vocês reclamam aqui do Pedro Sanches, vocês reclamam do PSOE aqui, vocês não sabem o que é ter o Bolsonaro no poder. Aqui poderia ser muito pior. Se vocês acham que é ruim aqui, vocês não têm ideia do que poderia ser ruim de fato. Então, é um alerta, que o mundo veja o erro que o Brasil cometeu e que isso não se repita em outros países. Só para acabar esse vídeo aqui, eu quero fazer uma última observação relacionada ao vídeo anterior, mais cedo hoje, sobre como debater com um fanático. Muita gente perguntou o que é um fanático, que eu não defini o que era um fanático. E é importante usar duas distinções aqui, a meu ver, pelo menos, aquilo que eu penso que seja, né? Uma definição individual e uma coletiva. A individual é o seguinte: o fanático é aquela pessoa intransigente, aquela pessoa que é incapaz de rever as suas posições, aquela pessoa que, quando confrontada com dados, com fatos, com a realidade, mesmo assim prefere se fechar na sua visão altamente fanatizada. Ela tem a certeza da verdade e nada vai mudar isso.
Nada vai confrontar as convicções dela. Isso é fanatismo em nível individual. Mas o fanatismo não é apenas individual, é coletivo também, faz parte do grupo. Então você tem um grupo de pessoas que pensam muito parecido com você, ou quase idêntico, e esse grupo reforça a noção de que nós sabemos o que é verdade e os outros estão errados. Nós temos a razão, nós visualizamos os fatos e os outros não. E mais do que isso, não apenas tem essa visão de que nós sabemos a verdade, mas também os outros, eles têm que ser convertidos ou eliminados. Então o fanático é aquele que não aceita que outra pessoa pense diferente dele, que não aceita a existência de grupos divergentes, sejam grupos religiosos ou grupos políticos. Aqueles que não fazem parte da minha turma, esses aqui têm que ser eliminados, silenciados ou convertidos. Então, na minha interpretação, fanatismo tem esses dois pontos. Um aspecto individual, de convicções inabaláveis, mesmo diante da realidade ou das evidências, não muda. E a sensação de grupo, de pertencimento, de que o nosso grupo está correto e os outros todos estão errados. E que nada que os outros digam nos abala também e que esses outros têm que ser calados ou transformados em aliados de algum modo. Eles têm que seguir a gente, porque nós sabemos o caminho certo. Então, para mim, fanatismo é isso. Se você tiver uma outra definição, deixa no comentário aqui embaixo. Quero saber o que você pensa sobre isso, sobre esse vídeo no New York Times do Felipe Neto, denunciando o governo Bolsonaro, detonando o Bolsonaro. É um vídeo muito bom mesmo, tem edições com falas do Bolsonaro, é importante mostrar para o mundo o que ele de fato diz, em vez de apenas nós falando sobre ele, então as pessoas podem ver com os próprios olhos, esse é o Bolsonaro. Se você acha que vai ter algum impacto positivo no exterior, né, se isso pode ajudar a alertar o mundo, a prevenir que erros aconteçam parecidos, o que você pensa aí? E se pode ter algum impacto na eleição do Trump? Eu acho que tem pouca chance de mudar um pleito eleitoral nos Estados Unidos, talvez sirva de argumento para alguém, mas de fato, quem é trumpista não está nem aí para o New York Times. Mas o que você pensa sobre isso? Deixa seu comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assine o canal, confira meu livro que agora vai ter a versão impressa, Minha Especialidade é Matar, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!